Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso canal, dos nossos grãozinhos no caminho. E a gente hoje começa a semana, mais uma vez, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E o Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 23, versículo 3. A incredulidade se divertiu com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com todas as coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre a sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar com os outros nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Muito bem, a leitura já explica direitinho isso, né? A leitura já explica o que é preciso entender por pobres de espírito. Pobres de espírito são os humildes. São aqueles que têm a humildade no seu coração, na sua vida, que praticam a lei de amor, que aceitam a sua situação como prova, né? Que se rebaixam perante o poder de Deus, que obedecem às leis de Deus, que obedecem aos ensinamentos do Cristo. Esses são os pobres de espírito. Eles não carregam em seu espírito o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Eles já se desfizeram disso. Carregam em si a prova mais sublime do amor ao Pai, a humildade, que vai fazer que eles se aproximem cada vez mais do Pai, enquanto que o orgulho, a vaidade, o egoísmo afastam cada dia mais, né, do caminho reto, do caminho correto para se chegar ao Pai. Então, os pobres de espírito são todos aqueles humildes. A pessoa pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais rica do mundo, mas se ela não tiver humildade no coração,
ela vai demorar um pouquinho mais para chegar, né, ao Pai. Enquanto que aquele que é pobre de espírito, que não carrega no espírito a riqueza, né, entre aspas, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, dos bens materiais, do apego aos bens materiais, esse é o verdadeiro pobre de espírito. Esse é o que vai chegar mais rápido à aproximação do Pai. Então vamos procurar tirar do nosso coração tudo isso que enriquece, né, o nosso ego, que enriquece, né, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né, de materialidade. Vamos nos desapegar disso no nosso dia a dia para tirar, né, essa riqueza do nosso caminho. Encher o nosso caminho e o nosso coração sempre com a humildade, com a resignação e com a gratidão ao Pai. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 6 ainda, vida do Espírito, percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos, né? A questão 249. O Espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos. Mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Quer dizer, o espírito ele vê, ele sente, ele ouve em todo o seu ser. Em todo o seu ser. Ele não tem a necessidade, né, dos órgãos sensoriais humanos para poder sentir, ver, ouvir, né? Então ele recebe todas as percepções pelo seu ser, por todo o seu ser, tá bom? Ele não tem necessidade de órgãos físicos, né, de órgãos materiais para perceber as sensações. É isso que os espíritos explicaram para Kardec. Então o espírito ele recebe tudo até pelo pensamento, tá bom? Bom pessoal, vamos lá começar a nossa semana com muita gratidão ao Pai por tudo que faz por nós, pedindo sempre a sua proteção, né, o seu amparo no nosso caminhar, para que a gente possa seguir sempre firme, né, nesse caminho que a gente escolheu, que é o caminho do bem. Então vamos lá, praticar o bem, praticar o amor ao próximo, para a gente continuar sempre feliz, né, com a vida sempre próspera e com muita gratidão no coração por tudo isso que nós temos, né? Que seja uma semana de paz, de alegria, de harmonia, né, de muita luz, muito trabalho e saúde para nós todos. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Ah, pessoal, vamos lá. Pessoal que está visualizando os vídeos, por favor, deem o seu like lá, tá? Coloca lá o positivo para a gente ter esse incentivo para continuar no caminho. E mesmo para o YouTube, ver que o nosso vídeo está sendo bem avaliado, está sendo bem visualizado, né? Porque você visualiza, mas você não dá um like, então a gente não sabe se você gostou ou não gostou. A gente precisa disso, né? Para fazer para ter o nosso feedback, né? Então agradeço a todos, né, que puderem fazer isso a partir de agora, né? Nós agradecemos do coração, tá bom? Então um beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.